Bom dia, criança. A nossa atividade de matemática, nós iremos trabalhar o livro didático Bem Me Quer do quinto ano, nas páginas 105 e 106. Vou fazer um vídeo primeiro da página 105, aí em seguida o vídeo da página 106, para não ficar extenso, ok? Então, crianças, vamos à explicação. Nós iremos trabalhar hoje frações e porcentagem, mas hoje a gente vai dar início de fração. O capítulo 7 ele inclui frações e porcentagem, certo? Então, vocês vão acompanhar no livro de vocês. Tem duas meninas, né? Elas estão tendo um diálogo. Então, a primeira menininha. Você aceita trocar 1/3 da minha barra de cereal por 1/3 dos seus morangos? Aí a moreninha disse: aceito. Então vamos ver qual é essa representação de 1/3, né? Dentro do nosso conteúdo escolar aqui, da nossa matéria, do morango e da barra de cereal. Vamos ver o que significa 1/3. Aqui a menininha tem o morango e a outra tem a barra de cereal. Então, vamos aqui. Mostra o que você sabe. Isso daqui não é nada de novo, crianças. É conteúdo que vocês já viram, né? Ao longo dos anos, segundo ano, até o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. E agora, no quinto, nós vamos, então, aqui nessa primeiro conteúdo, aqui nessa primeira página, né, nas primeiras páginas, fazer uma retrospectiva, ou seja, relembrar, para depois a gente evoluir um pouquinho no nosso conteúdo. Então, aqui na atividade 1, o que está pedindo? Desenhe uma barra de cereal e pinte apenas 1/3 da barra. Você vai desenhar aqui dentro. Ah, professora, de que forma? Assim. Então, você vai fazer um desenho, um retângulo, como uma barrinha de cereal. E vai pintar 1/3, ó, 1/3. Então, é para você colorir 1/3. Isso daqui é 1/3, né? Como está falando lá na atividade. Então, você vai representar e pintar apenas 1/3. Então, eu vou desenhar a barra aqui, eu desejo um retângulo, pinte em 3, né? Divido em 3, tamanhos todos iguais, e vou colorir apenas uma parte, ó. Eu vou colorir apenas uma parte. Por quê? Porque 1/3 representa assim, são 3 partes de um todo. Qual que é o todo? A barra de cereal. E eu vou pintar apenas uma parte, no caso, essa daqui, certo? Então, isso daqui é a representação da barra de cereal, ou seja, é a representação de 1/3, ok? De cima, observa, o de cima chama numerador e o de baixo chama denominador. Ó, denominador, lembra? É de baixo, é o número de baixo. Numerador é o número de cima. O que eu coloro, sempre vem colorido, é a parte do numerador. De baixo, o denominador, é a quantidade de partes que foi dividido o todo. Toda vez que eu falar o todo, ou seja, do que for que está falando o exercício. No caso, o exercício aqui né, da, da letra do número 1, falou que é o cereal. Então, aquela representação aqui é o cereal. Ok, crianças? Então, vocês vão desenhar isso daqui, lá na atividade 1. Vamos para a atividade 2. Ao dar 1/3 da barra de cereal para o colega, que fração corresponde à parte que sobra? Ah, então, professora, vai ser assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Se ela deu, o que vai sobrar? Ela deu 1/3, quer dizer que ela deu uma parte. Não foi? Ela deu uma parte. Então, o que vai sobrar? Não é 2 partes? Então, crianças, deixa eu apagar aqui, tá? Deixa eu limpar aqui para mim poder. Pronto. Então, aqui, crianças, vamos colocar aqui outro. O que vai sobrar? Deixa eu colocar transparentes, ó.
Então, eu dei uma parte, não foi? Então, o que sobrou? Sobrou duas partes. Então, essas duas partes aqui foi que sobrou. Então, sobrou esta parte e sobrou esta parte. Deixa eu colocar aqui mais próximo, para poder vocês... mais pertinho. Pronto. Então, crianças, sobrou esta parte e esta parte. Sobrou duas partes. Eu dei uma, sobrou duas. Então, eu vou representar desta forma a escrita. Então, sobrou duas partes, não foi? De quanto? Um, dois, três. Três é a divisão da barra de cereal. Então, eu vou colocar no número 2, 2/3, que foi o que sobrou da barra de cereal, porque uma ela deu. Então, sobrou duas. Duas partes de quanto? De 3 da barra de cereal, que foi dividida. Então, duas, ou seja, 2/3. Duas partes das 3 que dividiu, ok? Então, essa fração é do exercício 2, do número 2. Então, vamos agora ao número 3. Desenhe 6 morangos e pinte somente 1/3 dos 6 morangos. Desenhe 6 morangos e pinte somente 1/3 dos 6 morangos. Então, vamos lá. Eu vou desenhar 6 morangos, ó. Eu vou desenhar bolinha, círculo. 1 morango, 2 morangos, 3 morangos, 4 morangos, 5 morangos, 6 morangos. Agora, eu vou colorir, ou seja, eu vou pintar apenas 6 morangos, essa parte, né? 1/3 dos 6 morangos. Então, de que forma que eu vou pintar? Então, eu vou separar, ó, em partes iguais, em 3, não é 1/3? Uma parte, 2 partes, 3 partes. Então, aqui representa o quê? Eu tenho que representar 1/3. Então, aqui já tem 3 partes. 1, 2, 3. Agora, eu vou ter que pintar essa parte. Então, eu vou pintar apenas quantos morangos? Vou trocar a cor. Eu vou pintar apenas 2 morangos. Ou seja, não ficou bonito não, tá, crianças? Mas só para entendimento. Ou seja, eu vou pintar 2 morangos dos 6. Por quê? Porque 1/3 eu dividi o todo, 6 morangos, em 3 partes, que deu, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes. E eu tenho que colorir uma parte das 3. Então, uma parte das 3 eu vou colorir 2 morangos, ok? Então, vai ficar esta representação aqui na atividade 3. Ó, isso aqui é o exercício 3. Eu vou fazer isso daqui, representando. 4. Quanto é 1/3 de 6 morangos? Quanto que é 1/3 dos 6 morangos? Ó, 1/3 dos 6 morangos, ou seja, quanto é? 2. Então, vou limpar aqui para pôr a resposta. Então, no número 4... quanto que é 1/3 dos 6 morangos? O que vocês vão escrever? 2 morangos. 2 morangos, certo? Agora, vamos à atividade 5. Que fração indicará a quantidade de morangos restantes? E quantos morangos restarão? Então, vamos fazer lá novamente. Está perguntando que fração que vai indicar a quantidade de morangos. Se eu dei, deixa eu limpar. Eu vou tentar fazer de círculo para ficar mais bonitinho. Vamos aqui, ó. Vou diminuir também. Então, eu vou desenhar 6 morangos. 2.
São partes iguais, né? Então, tem que ser todos iguais. Vou baixar aqui um pouquinho. Então, esses aqui são os meus morangos, ó. Um, dois, três, quatro. 5, 6. Pronto, são 6 morangos aqui, tá vendo? Então, se eu dei a representação, o que quer que no exercício 5, né? Qual que é a fração que vai indicar a quantidade de morango restante? Eu dei 2, não foi? Eu não dei 2, ó. Não foi assim? Deixa eu voltar, que não ficou legal. Então, eu dei 2 morangos. Vou separar aqui 3 partes. Ficou assim? Então, eu dei 2, ó. Eu dei esses 2 aqui, certo? Eu dei os 2, não foi? Então, sobrou quantos morangos? Sobrou, ó, 1, 2, 3, 4. 4 morangos. E como é que eu vou representar isso daqui? Que é que representa em fração. Então, sobrou. Primeiro, vamos colocar aqui de baixo, ó. Foi representado 3 partes. 1, 2, 3. 3 partes, para um denominador. E quanto que sobrou dessas partes? Sobrou uma parte e 2 partes. Não foi? Essas 2 partes representa quantos morangos? Essas 2 partes, ou seja, 2/3 é igual a 4, não é? Ó, 1 morango, 2 morango, 3 morango, 4 morango. Então, essas 2 partes, ou seja, 2/3 é igual a 4 morangos. Ok? Então, vocês vão colocar essa resposta. Vocês vão colocar 2/3, que representa a quantidade de morangos que restou. Esses 2/3 é igual a 4 morangos, certo? Então, essa é a nossa atividade de segunda-feira.